Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você se sentir chamada para ser uma irmã pró-vida, saiba que você não apenas vai salvar a vida física da criança, nem vai livrar a mãe da loucura de cometer um aborto, mas que você estará convidada a dar algo muito maior. Oferecer à mãe e à criança a vida sobrenatural, a graça, que é a vida de Deus em nós. A graça, a participação da natureza divina, aquele dom que excede infinitamente a nossa natureza e que nos faz amar com o amor de Deus e conhecer com a inteligência de Deus. Esta graça nos é dada no dia do nosso batismo. E se nós, por infelicidade, perdemos a graça pelo pecado mortal, ela é recuperada em nós quando fazemos uma boa confissão, pelo sacramento da reconciliação. Quando uma gestante é acolhida por nós falamos de Deus com ela. Nós não nos limitamos a alimentá-la, a medicá-la, a levá-la para o hospital, a dar roupinhas para o neném, a ajudá-la a trocar fralda. Isso aqui é o básico, é o material e é muito pouco. Temos que agora oferecer algo do céu para ela. Nada pode ser obrigado, mas tudo pode ser oferecido. Se a criança não é batizada, se a mãe não é batizada, mas ela pode ser batizada, nós oferecemos. Você quer receber o batismo? Depois que a criança nasce, se a mãe é católica, você quer que a sua criança seja batizada? Vamos fazer com que o trabalho seja completo. Que não apenas você, mãe e filho, sejam salvos da morte cruenta, da morte física, mas também da morte eterna, que é o pecado. Então, para que serve o batismo? O batismo é necessário para a salvação? Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, que eu vou ler para vocês aqui. Esta é a edição de 1997, a edição típica. A primeira foi de 93. Diz o Catecismo, no número 1257, que o batismo é necessário. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. E nesse trecho, ele cita em nota de rodapé João 3,5, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. Aí vem uma citação de São Mateus 28, em que Jesus diz: Ide, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que tiverem a possibilidade de pedir este sacramento. Citação agora de São Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer
será condenado. A Igreja não conhece outro meio, senão o batismo, para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Atenção, hein? São palavras da Igreja. Ela não conhece outro meio. Pode ser que Deus conheça, a Igreja não. É por isso que cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus ligou a salvação ao sacramento do batismo, mas Ele mesmo não está ligado a seus sacramentos. Deus poderia nos salvar por outro meio que não o batismo? Poderia. Mas Ele quis ligar a nossa salvação a este sacramento, que aplica em nós os frutos da redenção de seu Filho. O batismo faz jorrar sobre a nossa cabeça, ou sobre a cabeça da criancinha a ser batizada, aquela água cristalina que jorrou do peito aberto de Jesus na cruz. Aquela água que é como um rio jorrando para a vida eterna. Desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da sua fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte por e com Cristo. Este batismo de sangue, como o batismo do desejo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. Se alguém morre por Cristo, morre em razão da fé que professa em Cristo, mas não chegou ainda a receber o sacramento do batismo. O sangue que você derramou por Cristo supre a falta do sacramento e produz os mesmos frutos. Além disso, o desejo do batismo. É possível que você não tenha sido batizado, mas você quereria ser batizado e morreu antes. Este desejo supre a falta do batismo. Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Portanto, existe o batismo de sangue e o batismo de desejo, que substituem o batismo sacramental. Sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber, divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, sob a forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Deus oferece a todos nós alguma maneira de nós nos unirmos a Ele para sempre, porque esta é a nossa vocação. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua Igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele. Suponha que alguém nunca conheceu o batismo ou a necessidade do batismo, mas vive conforme a sua consciência, buscando obedecer às leis naturais que Deus colocou em seu coração, só não é católico porque ninguém anunciou e ninguém explicou para ele sobre a necessidade do batismo. Essa pessoa, embora não tenha pedido o batismo explicitamente, pediria se soubesse que o batismo existe e que ele é necessário para a salvação. Trata-se de um desejo implícito do batismo, que também supre a falta do batismo. Resta agora o caso das crianças, porque as crianças não podem ter um desejo explícito nem implícito, uma vez que elas não têm uso da razão. Se as crianças morrem sem o batismo antes de atingir o uso da razão, o que pode acontecer? Se elas receberam o batismo sacramental, a fé dos pais e dos padrinhos e o consentimento que eles dão pelos seus filhos e afilhados supre o consentimento da criança.
Os pais, em nome da criança, dizem: eu renuncio a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Os pais e padrinhos, em nome da criança, dizem: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em um só seu Filho Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e em todos os artigos do credo. Mas, se a criança morreu sem receber o batismo sacramental, no qual os pais e padrinhos fazem às vezes da criança para a renúncia a Satanás e abraçar a fé, o que acontece com ela? Esta é uma grande incógnita. Diz o Catecismo 1261: quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem o batismo. O Catecismo dá essa esperança, essa luzinha lá no fim do túnel. Criança que morreu sem batismo, Deus deve ter um caminho de salvação para ela. Mas não é uma definição dogmática nem solene, é uma opinião plausível. Prossegue o Catecismo: eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Se o batismo fosse indiferente, Jesus não teria mandado batizar. Se batizando ou não, as criancinhas iriam para o céu do mesmo jeito, a ordem de Jesus seria ociosa. Mas Jesus não dá ordens ociosas, ele mandou: ide, batizai. E também deu sob forma de ameaça: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E também disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, o batismo está associado à salvação e Jesus não dá ordens inúteis. O que acontece com as criancinhas mortas sem o batismo sacramental e que, pela falta do uso da razão, não puderam receber o batismo de desejo, nem explícito nem implícito? Esta pergunta perturbou a mente de Santo Agostinho, que achava que tais criancinhas iriam para o inferno. Mas lá no inferno, dizia o santo, elas iriam sofrer uma pena muito suave, porque, como elas morreram com o pecado original, elas não poderiam ver a Deus face a face e elas seriam condenadas com o fogo eterno, mas um fogo bem pequenininho, porque elas não cometeram nenhum pecado pessoal. Esta doutrina de Santo Agostinho, que morreu no século IV, morreu em 430, viveu no quarto século, essa doutrina foi abandonada na Idade Média. Os teólogos perceberam que não era justo dizer que uma criancinha está no inferno porque ela não foi batizada. Se ela não recebeu o batismo, que daria a ela o direito de ver a Deus face a face, ela também não cometeu nenhum pecado pessoal pelo qual ela mereça um castigo. Então, os teólogos elaboraram a doutrina de um estado para tais crianças que passou a ser conhecido como o limbo das crianças. As crianças mortas sem o batismo, segundo essa doutrina, não podem ver a Deus face a face, porque não foram renascidas da água e do Espírito, não receberam a graça que é o germe da glória, não foram adotadas por filhos, não têm em si a vida sobrenatural, mas também não podem ir para o inferno, vivendo para sempre longe de Deus e odiando a Ele e sofrendo tormento, jamais. Então, disseram os teólogos, elas vão para um estado de felicidade natural, chamado limbo, em que elas têm satisfeitas todas as suas necessidades e seus desejos da sua natureza.
A graça e a glória superam infinitamente a natureza. A visão de Deus é muito mais do que aquilo que a nossa natureza é capaz de exigir. A visão de Deus é pura gratuidade, que Deus dá porque Ele nos ama, mas não é obrigado. Então, segundo tais teólogos, as crianças mortas sem o batismo ficariam felizes, mas de uma felicidade natural, sem a visão beatífica, sem ver a Deus face a face. E esta doutrina tornou-se comum, sem nunca ter sido definida como dogma. Os catecismos ensinavam, as crianças aprendiam, os catequistas transmitiam. Até que, quando veio o novo catecismo, não se falou mais da existência do limbo, mas também não se negou. Disse apenas que se entrega a tais crianças à misericórdia de Deus e que é possível que Ele tenha outros meios de salvá-las. Em 2007, a Comissão Teológica Internacional elaborou este documento sobre a esperança de salvação para as crianças que morrem sem o batismo. Quando este documento saiu, houve muita controvérsia e muita gente falou de maneira equivocada. Agora o limbo foi esvaziado. Agora as crianças que morreram já podem ir para o céu mesmo sem o batismo. Agora a doutrina da igreja mudou. Nada disso é verdade. A Comissão Teológica Internacional não é um órgão do magistério da Igreja. Ela tem a sua autoridade, mas a Igreja não fala por meio de tal comissão. Tem a sua opinião, que tem um certo valor. Além disso, esse documento diz explicitamente que o limbo permanece uma hipótese possível. Porém, ele abre novos horizontes. Ele tenta explorar os outros meios pelos quais Deus poderia salvar uma criança, fazendo-a participar da visão sobrenatural e beatífica, sem que ela ficasse no estado de felicidade natural, ou limbo, mesmo sem ter recebido o batismo. É uma esperança, é uma possibilidade, mas em nenhum momento este documento diz que é uma certeza. Portanto, a gente não deve brincar com aquilo que é incerto. Se essas criancinhas podem ser salvas como se tivessem sido batizadas, que Deus seja louvado por isso. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de batizar as crianças. Tanto é assim que o Código de Direito Canônico manda que os pais batizem os seus filhos nas primeiras semanas de nascidas. Ou seja, supõe-se que seja antes do primeiro mês. Porque depois da quarta semana, o catecismo mudaria a redação, diria primeiro mês, segundo mês, primeiros meses. Eu fui batizado com eu fui batizado com uma semana de nascido. O dia do meu batismo é para mim mais importante que o dia do meu nascimento. Pelo meu nascimento eu saí de dentro de minha mãe, cortaram meu cordão umbilical e eu respirei com meus próprios pulmões pela primeira vez. Mas isso é muito pouco. Quando eu renasci, 7 dias depois, pela água e pelo Espírito, eu me tornei filho de Deus, membro da igreja, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, destinado a ver a Deus face a face. Eu recebi a maior dignidade. O batismo foi o dia mais importante da minha vida e ele merece ser festejado mais do que o dia do meu nascimento. As crianças devem ser batizadas. Devem sim, e o quanto antes. E a gente não deve brincar com isso. Primeiro, porque Jesus mandou, ide batizar. Segundo, porque o Código de Direito Canônico manda. E manda batizar sem demora. Terceiro, porque isso é uma praxe antiga. O primeiro catecismo da igreja não é este aqui que eu mostrei para vocês. O catecismo atual, que foi publicado na edição típica em 1997. O primeiro catecismo da igreja, o mais antigo de todos, chamava-se didaquê. Didaquê é uma palavra grega que quer dizer ensinamento ou doutrina. Às vezes se traduz didaquê por doutrina dos apóstolos.
É um livrinho bem fininho que qualquer um de nós pode comprar em qualquer livraria católica. A Didaquê é um livro do primeiro século ou do final ou do início do segundo século, portanto bem antigo, que é independente dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e narra a vida cristã, os costumes dos cristãos, sobretudo quanto a 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Quanto ao batismo, ensina-se como batizar. No Didaquê, não sabemos quem foi o autor do Didaquê, as grandes obras mais antigas, muitas delas são anônimas, mas o Didaquê, no capítulo 7, versículos 1 a 3, diz: quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é possível batizar usando água e usando água derramando sobre a cabeça de quem será batizado. Isso já é atestado no Didaquê. E é coisa bem simples. Mas, além disso, a prática de batizar crianças aparece implicitamente na Bíblia com várias pessoas que foram batizadas com toda a sua família. Na cidade de Filipos, Lídia, que era comerciante, estava num rio, provavelmente porque o rio era o lugar onde os judeus tinham água para os seus rituais de purificação, onde não havia sinagoga. Lídia ouviu a pregação de Paulo e foi batizada com toda a sua família. O carcereiro de Filipos, da mesma cidade, depois que viu o terremoto que fez com que a prisão se abrisse e as algemas se quebrassem e teve a tentação de se suicidar, ouviu Paulo dizer: não faças mal a ti, porque estamos todos aqui. Que devemos fazer? Que devo fazer então para ser salvo? Perguntou o carcereiro a Paulo. Crê no Senhor Jesus com toda a sua família e recebe o batismo. E assim o carcereiro de Filipos foi batizado com toda a sua família. Bem, este argumento, vocês podem dizer, esse argumento é da Igreja Católica, mas os protestantes falam diferente. Não. Por incrível que pareça, Martinho Lutero, que escreveu um catecismo, o catecismo que nós temos traduzido em português e publicado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, 7ª edição, Casa Publicadora Concórdia S.A., Porto Alegre, 1957. Infelizmente, eu tenho aqui o catecismo, mas eu não trouxe a versão impressa dele para que vocês pudessem vê-la. Tenho aqui em PDF. O Catecismo Maior de Martinho Lutero fala sobre o batismo e fala como se deve batizar, usando as 3 pessoas divinas, falando o nome delas. E aqui pergunta, no número 290, devem ser batizados todos indistintamente? Responde Lutero. Aqueles que podem ser instruídos devem ser batizados depois de instruídos nas doutrinas principais da fé cristã. As criancinhas, porém, quando nascidas na igreja cristã, ou levadas ao batismo pelos que sobre ela têm direito. Portanto, Lutero defende o batismo de adultos, depois de uma instrução, mas também o batismo das crianças nascidas na igreja. Como se prova, pergunta Lutero, que também as criancinhas devem ser batizadas? E ele mesmo responde: criancinhas devem ser batizadas primeiro, porque elas pertencem a todas as nações. Jesus disse: ide, fazei discípulos todas as nações.
Segundo, porque são carne nascida de carne e por isso necessitam de regeneração. Citação do diálogo de Jesus com Nicodemos. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Terceiro, porque o santo batismo, quanto sabemos, é o único meio pelo qual pode ser operada nas criancinhas a fé salvadora. O próprio Lutero fala que o batismo é necessário, tanto quanto ele sabe, para salvar as criancinhas. Se há outros meios, ele não sabe, mas ele sabe que é necessário o batismo. E ele cita alguns trechos. Trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E isto é Martinho Lutero no seu catecismo, defendendo o batismo de crianças. E Martinho Lutero cita também Atos 16:15, que é o batismo de Lídia com toda a sua casa, e Atos 16:33, que é o batismo do carcereiro de Filipos e de todos os seus. Esta argumentação, que poderia parecer uma argumentação católica, é a argumentação do fundador do protestantismo, Martinho Lutero. Mas por que hoje os protestantes não batizam crianças de um modo geral, né? Porque existem tantas ramificações protestantes. Bem, depois do primeiro desvio, é muito fácil dar um segundo e um terceiro. A segunda e a terceira geração do protestantismo foi mais desviada da fé do que a primeira. Hoje nós temos protestantes de diversas denominações, a grande maioria, dizendo que o batismo tem que ser por imersão, enquanto Lutero admitia o batismo também derramando água na cabeça. A grande maioria diz que o batismo não pode ser dado às crianças, mas só a adultos. Lutero admitiu o batismo de crianças. Houve uma mudança dos dogmas do protestantismo, porque a igreja protestante não tem Pedro, ela não tem o magistério, ela tem a Bíblia, mas a Bíblia você interpreta como quer, cada um interpreta do seu jeito, seja para dizer que o batismo é necessário ou desnecessário, que pode ser feito por infusão ou tem que ser por imersão, que tem que ser na idade adulta ou pode ser pelas crianças. Na falta de uma autoridade para interpretar a Bíblia, há uma grande confusão que, graças a Deus, não existe na igreja a que nós pertencemos, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Batizemos, e batizemos o quanto antes. E se a criança estiver em perigo de morte, neste caso, você não precisa esperar que venha um padre ou um diácono para batizá-la. Você mesmo batiza derramando água, qualquer água, na cabeça da criancinha e pronunciando as palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E se você estiver na criança dentro de uma incubadora de uma UTI neonatal, você pode embeber um algodão em água, espremer sobre a cabecinha do neném, tem que pegar na pele da criança, e dizer: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você usar a matéria correta, que é água, usar as palavras corretas e tiver a intenção de batizar, o batismo é válido. Eu pergunto a você: o seu filho nasceu com uma doença grave. O médico diz que o único meio de salvar o seu filho é dando-lhe uma injeção dolorosa. Você deixaria seu filho crescer para tomar essa injeção só na idade adulta, quando ele pudesse decidir se pode ou não pode? Claro que não. Você daria a injeção para o seu filho imediatamente, sem perguntar se ele quer. O seu filho nasceu com uma doença grave, que é o pecado original. Existe o remédio, o batismo. Você vai esperar que o seu filho cresça para só depois perguntar se ele quer receber esse remédio? Se você for um bom pai ou uma boa mãe, você não vai fazer isso. Você vai aplicar o remédio agora, sem perguntar ao filho. Depois que ele crescer, ele vai poder confirmar o desejo do batismo pelo sacramento da confirmação,
pela Eucaristia, mas o batismo é agora. Quanto mais rápido, melhor, desde que os pais e padrinhos estejam preparados para assumir a educação religiosa dos filhos e afilhados. Portanto, se você quer se tornar uma irmã pró-vida, aprenda a importância do batismo e aprenda a falar sobre isso para as gestantes e aplicar esta lição também aos bebês delas. Vamos dar a bênção final? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Helena Beretta-Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.